Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor continue a nos abençoar e a nos sustentar em sua presença. Nesta noite eu convido você a abrir dois textos bíblicos. O primeiro, no livro de Josué, capítulo 21, os versículos 43 a 45. Josué 21, 43 a 45. Assim diz a palavra do Senhor. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos ler todos juntos? Você pode ler na sua casa. Versículo 45. Todos, a uma só voz. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 30. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Amém. Vamos, mais uma vez, pedir a Deus sabedoria e graça na sua palavra e que juntos possamos receber da parte de Deus a palavra rema, a palavra do Espírito, palavra que transforma, palavra revelada, palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós louvamos o teu nome, bendizemos a ti, Deus, como único, soberano, criador, o Deus que cumpre cabalmente todas as suas promessas na vida do teu povo. O Deus que cumpre tudo aquilo que fala de acordo com os teus decretos. Louvamos o teu nome, Deus, nesta noite. Pedimos sabedoria e graça quando lemos, explicamos, expomos, recebemos a tua palavra. Sobretudo para vivê-la. Viver a tua palavra de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Povo este que sofrera 430 anos uma terrível escravidão. Deus levanta Moisés naquele tempo para libertar o povo do poder tirânico de Faraó, libertando o seu povo da vergonha, da opressão, da escravidão. Este povo fora liberto por Deus. Mas havia ainda uma tarefa incompleta. Havia algo
a ser feito. O povo peregrina por 40 anos no deserto. Quando Deus chamou Josué, o povo ainda estava no deserto. Este povo que fora resgatado do Egito estava perambulando no deserto. E Deus então levanta Josué, um homem cheio do espírito de sabedoria, escolhido por Deus para libertar o povo, para atravessar o deserto. O povo que ainda estava no deserto, rumando em direção a Canaã, a terra prometida. Deus havia feito uma promessa para os antepassados de Josué, para os seus pais, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel. Que Deus haveria de abençoar por onde quer que eles andassem. Havia uma promessa da parte de Deus que aquele povo receberia a terra por herança, povo escolhido de Deus. O primeiro ensinamento que nós trazemos para a nossa vida sobre a liderança e o sucesso de Josué, não numa perspectiva antropocêntrica, e sim teocêntrica, entendendo que a referência de Josué era o Deus dos seus pais, o Deus da aliança. Mas, ao mesmo tempo, Josué também nos apresenta algumas características de um líder bem-sucedido, de um homem que serve a Deus na sua geração, de alguém que se entrega às promessas de Deus. E eu gostaria de dizer aos irmãos, nesta noite, que entre a promessa de Deus, da terra prometida, entre o ato de Deus prometer e o cumprimento da promessa, ou seja, a terra prometida, há um deserto. E o povo, em meio ao deserto, precisava experimentar Deus, quero dizer, ter experiências com Deus. Aquele povo é chamado por Deus para atravessar o deserto, e Josué é levantado como sucessor de Moisés para conduzir o povo rumo a Canaã. Em meio a tantas lutas, tentações, perigos, frustrações, Josué é a pessoa escolhida por Deus para conduzir o povo de Deus, o povo da aliança. Hoje eu gostaria de destacar pelo menos 4 características de Josué, que definem para nós o que é ser um líder bem-sucedido. Entendendo que o líder é aquele que influencia, aquele que faz a diferença, aquele que conduz pessoas a um propósito, a um objetivo. O povo está em meio ao deserto. O deserto tipifica para nós um lugar árido, infértil, inóspito. Portanto, um lugar indesejado, sem vida, sem alegria, sem esperança. No deserto, o povo sofre por muitas vezes não acreditar em Deus, por muitas vezes não confiar na providência de Deus, no tempo de Deus. Mas é no deserto que Deus manifesta o seu poder,
a sua providência para o bem do seu povo. E é no deserto que nós percebemos Deus agindo e interferindo na realidade do seu povo, povo que foi chamado por ele para atravessar o deserto. Tenhamos em mente a metáfora do deserto. O deserto que para nós hoje pode ser o luto, a perda de um ente querido, o desemprego, um problema financeiro, uma doença que assola a família, a ansiedade por uma oportunidade que nunca vem. O deserto, para muitos jovens e adolescentes, é aquela expectativa de passar no vestibular. Para alguns, é a expectativa de passar num concurso público. Para outros, o deserto é o divórcio, um problema conjugal, uma situação mal resolvida. Para outros, é a falta de perdão, a incapacidade de perdoar e também de pedir perdão, que gera o caos. O deserto. O deserto representa para nós situações, acontecimentos, circunstâncias que nós não planejamos, nós não esperamos, mas que acontecem. O povo é resgatado por mão poderosa do Senhor, da escravidão, mas este povo está ainda no deserto. E como eu disse há pouco, uma obra estava incompleta em Deus. Então, no deserto, levanta Josué para conduzir aquele povo esse que estava às portas do seu futuro lar, a Canaã, a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, a terra prometida. E esse povo deveria trazer à memória o que Deus havia feito na história do seu próprio povo, para que então pudessem atravessar o deserto. Como é que nós atravessamos os desertos da vida? Nos lembrando de quem é Deus, quem é o Deus dos nossos pais, o Deus da aliança. E também nos lembrando daquilo que ele já fez por conta da sua fidelidade, o Deus da aliança. No deserto, na travessia dos desertos da vida, milagres acontecem. O sobrenatural de Deus é realizado. E na história daquele povo, nós vemos as águas do Jordão sendo represadas para que o povo passasse a pé enxuto. O livramento de Deus, pela fé, já na cidade de Jericó, o povo que recebera da parte de Deus orientação para que rodeassem a cidade. Os sacerdotes levitas louvando a Deus, rendendo graças ao Senhor. As trombetas sendo tocadas. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Que estratégia estranha! Mas o povo esperava a orientação de Deus. E Deus orienta o seu povo para que rodeassem a cidade de Jericó, os muros. E pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Deus responde. Os muros caem. Deus realizou milagres, maravilhas no meio daquele povo. E aquele povo, então, está atravessando o deserto. Porque o deserto, meus irmãos, é o lugar de milagres.
de oportunidades. E Deus estava chamando Josué e transmitindo a ele uma grande responsabilidade. A responsabilidade de conduzir o povo rumo a Canaã, a terra prometida. Mas nós sabemos que no deserto muitos desanimam, desistem, sucumbem diante das adversidades, se frustram diante dos dissabores. No deserto, muitos perdem a alegria da vida. Muitos ficam desanimados, e uma pessoa desanimada deixa de fazer muitas coisas. É por isso que Deus enfaticamente diz a Josué: seja forte, corajoso. Deus falou para Josué 3 vezes para que ele tivesse coragem, para que ele fosse forte, porque o deserto ele muitas vezes tira a nossa força, o nosso ânimo e a nossa alegria. Muitos se entregam ao medo, ao desespero, muitos se entregam. Eu não sei quais são os desertos que você tem enfrentado, mas seja ele qual for, seja forte, esforça-te, coragem, ânimo, não se entregue, não desista, confie, ainda que as experiências no deserto sejam amargas, tristes, opressivas, depressivas, confie em Deus que conduz o povo para atravessar o deserto. E perceba o agir de Deus movimentando o seu povo, levantando líderes. E aqui nós entendemos que Josué exerce uma liderança importantíssima na condução do povo. E eu gostaria de destacar, então, pelo menos 4 características deste homem que serviu a Deus na sua geração. A primeira característica de Josué é que ele era uma pessoa humilde. Alguém que influencia pessoas, alguém que está disposto a servir a Deus e exercer liderança em qualquer âmbito da sociedade, inclusive na igreja, precisa ter humildade para servir. Quem não serve, não serve. Se você ler a sua Bíblia, Josué 1, Josué capítulo 1, abra a sua Bíblia, Josué capítulo 1, o texto diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Deus, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué era auxiliar de Moisés, prestava assistência junto a Moisés. Antes de Josué ser engrandecido por Deus, de ser exaltado por Deus como líder que atravessaria o povo do deserto para Canaã, ele serviu a Moisés durante longos anos. Servo. Se você voltar uma página da sua Bíblia, Deuteronômio 34, o texto diz assim, versículo 9: logo após o povo ter pranteado a morte de Moisés, Deuteronômio 34, a partir do versículo 9, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria,
Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés morreu. O povo precisava confiar não em homens, mas em Deus, o Deus que levanta homens e mulheres para o servirem. E a primeira característica de Moisés, que eu destaco, era essa capacidade de servir. Servir ao outro. Servir alguém que está acima dele. E, sobretudo, servir a Deus. Disposição para servir. Lembre-se, antes de ser engrandecido por Deus, quem engrandece é Deus, quem exalta é Deus, não o homem. E nós não vemos Josué correndo apressadamente, desesperado, buscando reconhecimento, poder, status, fama, notoriedade. Nós vemos alguém servindo um outro alguém, mas nós vemos também o Deus que dirige a história, movendo a história, logo após a morte de Moisés, levantando Josué para ser o líder do povo. O povo do próprio Deus. No tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, tudo acontece. Coisas novas acontecem. Mudanças significativas acontecem. Deus exalta aquele a quem Ele quer. É o Deus da aliança. Para cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. O povo a quem Ele quer bem e tem promessas. E o texto que lemos de Josué 21 diz que nenhuma das promessas, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Para nós entendermos a história, nós percebemos a disposição de Josué. Nós vemos prontidão e planejamento. Assim diz a palavra do Senhor. Josué 1:2. A segunda característica de Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pelo menos duas lições importantíssimas sobre a prontidão, o estar pronto, o estar atento, estar preparado para assumir responsabilidades. A palavra é objetiva. Dispõe-te, prepara-te, esteja atento agora. E nós não vemos Josué distraído, despreocupado. Muito menos vemos Josué tentando se esquivar da responsabilidade que Deus estava compartilhando a ele, comunicando a ele. Ele também não inventa desculpas. Não adia, não deixa para depois. Até porque o chamado de Deus para estar pronto é um chamado para agora. Disposição imediata. E a segunda lição importantíssima é de que, muito embora a promessa fosse de Deus e que Deus haveria de cumpri-la, dando a terra ao povo, o povo precisaria marchar, atravessar o deserto. Ou seja, existe a parte humana
a disposição imediata que Deus espera de cada um de nós, diante das responsabilidades que Ele mesmo nos comunica, nos concede, e com aquilo que Ele vai fazer. Josué, dispõe-te agora para atravessar esse Jordão. Aí o texto diz: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Em momento algum, a ênfase recai sobre Josué conduzindo o povo, as suas virtudes, capacidades, mas sim ao que Deus haveria de fazer através da vida de Josué, uma vez que este se dispusesse de maneira imediata, pronta, resoluta. Meus irmãos, sabe o que acontece com alguém que se dispõe a servir a Deus, que se entrega à vontade de Deus? Ele experimenta Deus. Ele tem experiências com Deus. Ele vê Deus agindo, ele percebe o agir de Deus na história. Prontidão. Deus diz a Josué: esteja pronto. Prepara o povo. É hora de atravessar o Jordão. É hora de chegar à terra prometida. Para tanto, era preciso o povo entender que entre a promessa de Deus e a terra prometida havia um deserto a ser transposto, a ser superado. Nós também passamos pelos desertos desta vida terrena, rumando a Canaã celestial, a vida eterna. Hoje nós choramos, pranteamos mortes. O nosso coração se entristece, o luto tem sido permanente nesses dias, mas os nossos olhos e a nossa fé não estão fitos no hoje, no aqui, na vida terrena, mas na Canaã celestial. E a grande palavra é: dispõe-te, agora, esteja pronto, hoje. É preciso atravessar o Jordão, é preciso atravessar o deserto. Muitos no deserto se entregam ao desânimo, ao medo e à tristeza. E a título de ênfase da mensagem nesta noite, não se esqueça que Deus, o Deus da aliança, falou pelo menos 3 vezes a Josué: seja forte, seja corajoso. Em outras palavras, não se entregue, não desista, insista, lute. Porque a vontade, meus irmãos, nesses dias desérticos que estamos enfrentando, a vontade que temos muitas vezes na nossa carne é de nos entregarmos. E muitos têm feito isso. Talvez você esteja, melhor dizendo, se sentindo fraco. Já entregou os pontos. Já não aguenta mais. Mas em nome de Jesus, lembre-se que há um Deus que nos faz atravessar os desertos. E esse Deus cumpre as suas promessas. De todas as boas palavras de Deus, de tudo que Deus dissera, tudo se cumpriu. E há uma palavra a ser cumprida, há uma promessa que ruma a Canaã celestial, a expectativa da vida eterna. Jesus voltará em poder e glória entre as nuvens para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que se entregaram a Cristo como seu Salvador e Senhor. Aqueles que passaram pelos desertos desta vida em Cristo, por Cristo, compartilhando da salvação em Cristo.
Josué, Deus o encoraja a enfrentar o deserto. Josué se entrega a Deus, não se entrega no deserto, mas ele percebe, experimenta o agir de Deus na sua história. Olha que interessante. Versículo 9 do capítulo 1, Deus diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E aí eu tenho que destacar a terceira característica de forma dupla de Josué, pois eu o vejo como um homem forte e corajoso em meio aos desertos, diante das tentações, das lutas, das frustrações do caminho. Eu vejo um homem forte, corajoso, destemido, porque ele ouviu a voz de Deus, a orientação do Senhor. A força e a coragem de Josué eram resultantes da sua fé e confiança de que Deus estaria com ele em toda e qualquer situação. Repito, a força e a coragem de Josué eram resultantes da sua fé e confiança de que Deus estaria com ele e não o abandonaria. E há uma tradução bíblica que diz que Deus não o decepcionaria. Isso o fortalecia, isso o encorajava. Meus irmãos, se a confiança da presença de Deus não nos encoraja nesses dias maus, se a fé de que Deus estará conosco em toda e qualquer situação não nos fortalece, o que pode nos encorajar? Não é a autoajuda. A força e a coragem de Josué não eram de Josué, e sim resultantes da fé em Deus, do Deus que estaria com ele. E se você ler Deuteronômio 31, os versículos 7 e 8, Deuteronômio 31, os versículos 7 e 8, as últimas disposições de Moisés, ele fala de Josué como sucessor. Os versículos 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus estava cumprindo a palavra através da vida de Josué, que este conduziria o povo para atravessar o deserto, atravessar o Jordão, com a palavra de que Deus não os decepcionaria. Não que eles não enfrentariam problemas, dificuldades no caminho. Muitos impacientes, por não saberem esperar, agiram no braço da carne. Se afastaram, se enfraqueceram. Outros, por não quererem se submeter à vontade de Deus e à soberania de Deus na história, acabaram sucumbindo também. Mas aqueles que perseveraram firmes, como Josué,
Josué, eu imagino Josué como uma pessoa muito parecida com você, comigo. Uma pessoa que precisa ouvir sempre de Deus. Não temas. Não fique desesperado. Não te espantes, pois eu sou teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que andares. Alguém que precisa ouvir Deus falar muitas vezes para aprender a acalmar o coração, a aquietar a alma. Eu vejo Josué em mim e em você. Pessoas fracas, limitadas, mas que, pela fé e a confiança de que Deus estará conosco, nós nos fortalecemos. Você serve a um Deus que não decepciona a ninguém. Pergunto para você, você conhece alguém que se decepcionou com Deus, se frustrou porque Deus não cumpriu a sua palavra ou deixou de cumprir a sua promessa? Eu não conheço a ninguém. Infelizmente, algumas pessoas estão decepcionadas com a religião e acabam transportando a sua decepção para Deus, mas não o Deus das Escrituras, um Deus imaginado, um Deus que foi projetado à imagem e semelhança da criatura. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é criador, é sustentador, é soberano, é justo, é santo, é todo-poderoso. Mas o Deus que nós criamos, nós, de maneira genérica, estou dizendo, o Deus que muitos estão criando em suas mentes carnais, é o Deus que tem que fazer quando queremos. O Deus que tem que realizar o que queremos e do jeito que queremos. Este Deus não é o Deus da Bíblia. Este é um Deus, um tipo de Deus criado por uma mentalidade idólatra. O Deus da Bíblia é Senhor da vida e da morte. É o Deus que nos dá força e coragem. E este Deus disse a Josué e nos diz a nós: ser forte e corajoso. Por fim, meus irmãos, eu quero crer que o quarto ponto seja o mais importante. E o quarto ponto da nossa reflexão nesta noite aponta para os três primeiros. A vida devocional de Josué. Ele buscava a orientação do Senhor. Assim como o povo de Israel aguardava as orientações de Deus. Por isso, a palavra destacada é: seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Leitura da palavra, busca por orientação da parte de Deus para conquistar a terra, para assumir a terra prometida, para se apropriar da bênção de Deus. Josué contava com a aprovação divina da sua liderança. Deus o escolhera, o levantara para assumir a vida devocional,
daquele que medita na lei dia e noite. Meditar, meus irmãos, é ler de maneira tardia, é ler com reflexão, é demorar-se sob a palavra de Deus, sobre as Escrituras. Exige tempo, dedicação, para que não nos desviemos da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. É preciso ter foco na palavra. Josué se fortalece para assumir uma grande responsabilidade, e ele sabia, não tenho a mínima dúvida, de que esta responsabilidade seria bem-sucedida à medida que ele andasse de acordo com a palavra, tudo o que estava escrito, meditando nela dia e noite. Esta é a consciência de alguém que serve a Deus, de alguém que busca a orientação de Deus. Ele não age de maneira precipitada e irrefletida. Ele toma decisões de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso, ele é uma pessoa bem-sucedida. Por isso que nós destacamos o sucesso de Josué, que sabemos que, na verdade, não é de Josué, é daquilo que Deus está fazendo através da vida dele. Se a garantia da presença de Deus foi suficiente para mover muitos homens e mulheres de Deus, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática para assumirmos a terra prometida, para chegarmos até ela. Nós que vivemos esse deserto terreno de dissabores, frustrações, mas que esperamos na volta de Jesus, na consumação do século, a Canaã celestial, nós somos movidos pela palavra. Quando estamos tristes, desanimados, quando nos sentimos fracos emocionalmente, abatidos, ou mesmo frios espiritualmente, porque a frieza espiritual tem alcançado muitas vidas. Talvez a sua família está sofrendo com isso. Você pai, você mãe, você marido, você esposa, você filho, família. Como nós estamos lidando com a vida devocional? No ambiente familiar, na igreja. Uma família bem-sucedida medita na lei do Senhor dia e noite. Um marido bem-sucedido medita na lei do Senhor dia e noite. Uma esposa bem-sucedida medita na lei dia e noite. Um filho bem-sucedido medita na lei do Senhor dia e noite. Meditar dia e noite, essa expressão dia e noite é uma expressão idiomática para indicar continuidade, regularidade. Não é que você vai ficar 24 horas do dia debruçado na Bíblia, mas às 24 horas, os seus pensamentos, palavras e atitudes serão fundamentados na palavra de Deus. Eu não conheço uma pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus mal-sucedida, fracassada. Eu não conheço uma pessoa que busca servir a Deus e busca nas orientações de Deus para tomar decisões. Com isso eu não estou dizendo que a pessoa não se frustra, não se decepciona, não tem problemas. Não, não é isso. Mas pela palavra de Deus, ela enfrenta o seu deserto, suporta as aflições e triunfa, mesmo perdendo. A promessa do poder e da presença de Deus. Deus diz, não te mandei eu? Quer dizer, Josué, não foi eu que mandei a ti fazer o que é para fazer? Então atravessa. Ele assume a responsabilidade, o povo se move. Deus está cumprindo a sua promessa, o Deus Supremo. E eu quero encerrar com aquela passagem quando Josué manda 2 espias, já
para assumir a terra, e aqueles 2 espias foram acolhidos por uma prostituta, Raabe. Da linhagem desta mulher veio o Messias. Esta mulher se compadece dos 2 espias, firmando com eles uma aliança para que eles tivessem misericórdia, porque eles sabiam, o povo, o rei de Jericó e a própria Raabe chega a dizer coisas que muitos teólogos não afirmam mais, que muitos cristãos estão se esquecendo. Uma mulher prostituta reconhece o poder do Deus Supremo. Ela confessa que Deus é o Criador, soberano e sustentador de tudo o que existe. Deus está cumprindo a sua promessa na vida do seu povo, e Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, porque Ele é Deus Supremo, a ponto de uma prostituta reconhecer quem é Deus e clamar por misericórdia. Ela chega a pedir: livra-me da morte, livra minha família da morte. Porque nós sabemos, olha, ela chega a dizer que o povo estava com muito medo, desmaiados, com o coração fraco, porque a promessa de Deus estava para se cumprir, e o povo estava atravessando o deserto, assumindo a terra prometida no tempo de Deus. No tempo de Deus, coisas boas acontecem. Mas quando agimos precipitadamente, experimentamos o fracasso e frustrações. Espere, confie, creia. O Deus Supremo, segundo essa mulher, quando aqueles espias chegam à sua casa, ela clama por misericórdia. Ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha só, uma pessoa que aos olhos de muitos jamais poderia compreender quem é Deus e saber o que Ele estava fazendo. Repito, muitos teólogos já não creem mais e muitos cristãos têm se esquecido de quem é Deus. E ela diz: os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido, Josué 2, a partir do versículo 9. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Esta mulher reconhece a supremacia de Deus sobre todos os povos da terra. E por que tudo isso acontece? Deus escolhe Josué, levanta este homem para servi-lo, servir aos seus propósitos, para que todos os povos da terra, para que todos os moradores, todos os dias, temam ao Senhor dos céus e da terra. É por isso que Ele permite desertos em nossa vida. É por isso que Ele promove em nós a força e a coragem para atravessarmos o deserto, para que na terra prometida, além fronteiras, muitos passem a temer ao Senhor todos os dias, o Deus que reina soberano. Que Deus te fortaleça e que você atravesse os desertos, esperando Cristo Jesus, aquele que na cruz
passou o pior deserto que alguém poderia experimentar. Ele se entregou, ele morreu para nos dar vida eterna. Canaã celestial espera por aqueles que esperam em Jesus. Amém? Você crê nisso? Você deseja isso para a sua vida, para a sua família? Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, que esta seja uma semana de consolo e conforto. Dias tristes, dias maus, dias desérticos, mas em todos eles a presença de Deus está conosco. Deus tem nos sustentado. Nós vamos orar nesse momento. Quero, bem lembrado, nossa irmã Lídia pede pelo pastor Gustavo de Várzea Paulista, que está enfrentando a Covid, e a dona Áurea também, Covid-19. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Nós vamos orar, receber a bênção do nosso Deus. Pai bendito, Pai soberano, Pai de misericórdias, ajuda-nos, ó Deus. Os desertos desta vida, para muitos, têm sido cruéis demais. Tira do nosso coração todo desânimo, todo medo, toda tristeza. Pedimos fé, a fé num Deus que faz milagres no deserto. Pai, o nosso coração está triste, porque muitos amados irmãos têm sido chamados por Ti. Consola e conforta as famílias enlutadas. Nós temos orado, ó Pai. Oramos pelo fim da pandemia no Brasil. Oramos, ó Deus, clamando a misericórdia do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós não chegamos na Canaã celestial, que a igreja do Senhor possa aproveitar os desertos para pregar o evangelho de Jesus, a salvação. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias aqui representadas. Dá-nos a tua paz, dá-nos paciência, dá-nos força, Senhor. Ó Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Que o teu nome seja conhecido, ó Pai. Ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos pelo pastor Gustavo, ó Deus, apresentando a sua vida diante de Ti. Pai, nós clamamos por sua cura e recuperação, assim como na vida da nossa irmã Áurea. Pai, em nome de Jesus, cura, restaura. Também tantas vidas, ó Deus, que estão nos hospitais ou mesmo em tratamento em casa. Nós clamamos, ó Deus, o poder do Senhor. Que o Senhor abençoe os médicos, cientistas, profissionais da saúde. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos pecados, lava-nos de toda impureza, toda injustiça. Tira do nosso coração toda incredulidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos as nossas vidas. Que o Senhor nos dê força e coragem para prosseguirmos. Que a nossa fé seja alimentada por Tua palavra. Que o nosso espírito seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê um coração humilde para servi-lo, para servir aqueles aos quais o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. O nosso desejo, a nossa oração
é em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o conforto, o poder, os dons e fruto do Espírito estejam sobre vós e sobre todos aqueles que estão passando pelos desertos desta vida em Cristo e até que Cristo volte. Não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.